Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai aprender sobre progressão geométrica, a famosa PG. A PG, o que a gente precisa saber? Que ela tem uma razão. Então, cada conjuntinho desse aqui, ela vai ter uma razão. Vai ter vários termos, né, para começar. E a diferença de um termo para o outro vai se chamar razão. Como assim, professor? Para a gente descobrir a razão, a gente vai sempre pegar nesse primeiro exemplo aqui, ó, o segundo termo e dividir pelo primeiro, ou qualquer termo do meio aqui e dividir pelo seu antecessor. Vamos começar com o segundo e o primeiro. A gente simboliza a razão com esse Qzinho aqui. Como que a gente descobre? A gente pega o segundo termo, que é o 4, e divide ele pelo primeiro, que é o 2. Fazendo isso, a gente descobre qual vai ser a razão. Nesse caso, 2. Agora a gente vai pegar um valor aqui do meio. O nosso A16, desculpa. Lembrando que como na PA, a gente também tem aqui o nosso A1. Temos o A1, o A2, o A3, o A4 e o último valor sendo o AN. Então aqui a gente vai pegar agora o nosso A4 e dividir pelo qual? Pelo A3, isso aí. Então a gente simboliza com o quê? Pega o nosso A4, que é 16. Então, 16 dividido por 8, que é o terceiro termo. 16 dividido por 8 também dá 2. Estão vendo que ela está se mantendo constante, a nossa razão. Para a CPG, ela sempre tem que se manter constante a razão. Não pode mudar em momento nenhum a nossa razão, ok? Último exemplinho desse exemplo aqui de cima. Vamos pegar o último termo e dividir pelo A5 aqui. O nosso A6 divide pelo A5. Então a gente pega o nosso último termo, que é 64, e divide pelo A5, que é 32. 64 dividido por 32 também vai dar 2. Então percebam o seguinte, que sempre está se mantendo constante a nossa PG. Então esse valor, essa primeira PG aqui, ela realmente é uma PG, certo? Vamos ver o segundo exemplo de baixo. Então a gente vai pegar o segundo termo e dividir pelo primeiro, para descobrir a razão. Então o segundo termo, que é 6, divide pelo primeiro, que é 2. 6 dividido por 2 é igual a 3. Vamos pegar o quarto termo e dividir pelo terceiro aqui. Então o quarto termo é 54. 54. Dividir pelo terceiro, que é 18. 54 dividido por 18 também vai ser 3. Como no exemplo anterior, vamos pegar o último termo e dividir pelo seu antecessor. 162. Então, Q é igual a 162 dividido por 54. Dividido por 54. 162 dividido por 54 também dá 3. Certo? Então podemos ver que ela se manteve constante também a razão. Ou seja, esse segundo exemplo aqui também é PG. Vamos ver o terceiro exemplo. Primeira razão para a gente descobrir. Vamos pegar agora do último para frente. Então vamos pegar o último. 120 dividido por 40. Então dividido por 40. 120 dividido por 40 é fácil, ó. A gente cancela, 12 dividido por 4, 3. Vamos pegar agora o nosso A4 e dividir pelo nosso A3. Então a gente pega, bota os Q, que é a nossa razão, o A4, que é 40, e o A3, que é 20. Cancela, 4 dividido por 2 vai ser igual a 2. Então a gente pode perceber que aqui já não manteve mais a nossa razão. Ela não se manteve constante, quer dizer, a razão existe, mas ela não se manteve constante. Ou seja, nosso terceiro exemplo aqui, ela não é uma PG, certo? Por que não? Ó, nos exemplos anteriores, a gente pode ver que a razão sempre se manteve constante. Primeiro exemplo, a nossa razão foi 2. Terceiro exemplo, a nossa razão foi 3. Percebam que manteve sempre constante a razão em cada exemplo. Se houver alguma alteração na razão,
como nesse terceiro exemplo, ó, em uma razão ela é 3, e no outro momento a nossa razão é 2. Ou seja, ela não se mantém constante, então ela deixa de ser uma progressão geométrica, certo? Vamos para mais uns exemplinhos. Professor, e se eu quero descobrir um termo da minha PG? O que eu vou fazer? É bem tranquilo, galera, olha só. A gente vai pegar, aqui nosso exemplo, a gente já tem uma progressão geométrica começada. Vamos terminar ela. Eu quero descobrir meu terceiro termo. Tenho meu A3 que eu quero descobrir. Você concorda comigo? Antes da gente descobrir o A3, vamos fazer o nosso A2, que vai ser o nosso A2, o A1 vezes a razão. Aqui a gente já tem o segundo termo, mas a gente vai saber que a nossa razão é 2, mesmo não descobrindo nenhum termo, certo? Então, é a 2. Se eu tenho meu primeiro termo e multiplico pela razão, então, meu primeiro termo e multiplico pela razão, vai dar meu segundo termo, certo? Deu meu segundo termo. Se eu quero descobrir agora o meu terceiro termo, o A3, o que eu faço? A1 vezes Q vezes Q. Você concorda comigo que Q vezes Q é Q ao quadrado? Ó, vai ficar então A1 mais Q ao quadrado. Você concorda comigo? Na matemática, quando a gente multiplica letra por letra, ele é ao quadrado. Ou um número, vamos supor, 2 vezes 2, ele vai levar a 4. Ou seja, a gente pode fazer que é 2 ao quadrado também. Se ele é Q ao quadrado, para a gente descobrir o terceiro termo, como ele ficaria? O nosso A1, que é 2, vezes a nossa razão, que também é 2. Ao quadrado. Ele vai lá ao quadrado. Continuando. 2 continua. 2 ao quadrado é 4. Agora o que eu faço? Termino de multiplicar. 2 vezes 4 é 8. A gente descobriu o nosso terceiro termo. Então é 8. Professor, eu quero descobrir meu A4. Vamos lá. Nosso A4. Eu vou fazer a mesma situação. Ó. A1 vezes Q vezes Q vezes Q. Eu vou acrescentar mais um Q agora. Concorda comigo que se eu acrescentar mais um Q, ele vai virar Q ao cubo? Ou, uma outra forma simples da gente entender também, eu pego meu valor, que eu quero descobrir o A4, menos o A1. Menos 1 no caso. 4 menos 1 dá 3. Resolvendo isso, eu tenho meu A1 vezes a razão ao cubo. Então, resolvendo, 2 ao cubo é 8. Por que 8? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 é 8. Continuando, 2 vezes 8, 16. Descobrimos nosso A4. Professor, quero descobrir meu A5. Vamos lá. Nosso A5. O A1 vezes 5 menos 1 é 4. Então é Q elevado à quarta. Vai ficar de que forma? 2 vezes 2 elevado à quarta. 2 elevado à quarta. Se 2 elevado ao cubo é 8, então a gente continua. 8 vezes 2 é 16. Como está aqui, já bem facinho nessa tábua. Terminando isso, 2 vezes 16 é 32. Vamos terminar por aqui. Mas se eu quisesse continuar os meus termos, como que eu descubro os demais? O meu A6, como é que ele ficaria? O A1 vezes Q elevado ao quê? 6 menos 1, 5. O A7, A1 vezes Q elevado a o quê? 6, certo? Por que 6? 7 menos 1, 6. O nosso A8, A1 vezes Q, 7. Por que 7? 8 menos 1, 7. O nosso A9, A1 vezes Q elevado a 8. Certo? Vamos para mais um exemplo. E quando eu quero descobrir dois termos qualquer, como que eu resolvo? Sabendo-se que a gente não tem mais como base o nosso A1.
Vamos pegar dois termos lá no meio da nossa PG. Vamos supor, eu quero descobrir meu sexto termo, meu A6. Então, eu vou descobrir meu A6. Supondo que eu não tenho meu A6, qual é a lógica? Eu fazer o meu A5 vezes a minha razão, certo? A gente utiliza agora como base o A5, se a gente for seguir naquela lógica de antes. Se eu quero descobrir meu A7, eu vou pegar meu A5, tendo como base o A5, certo? E multiplicar pela razão ao quadrado. Por que ao quadrado? 7 menos 5, 2. Lembra daquele exemplo que a gente começou a ver lá no início da aula? Então, e se eu quero descobrir meu A13? Eu pego meu A5 e multiplico pela razão na oitava. Por quê? Na oitava, 13 menos 5 dá 8, certo? Com base nisso, a gente vai resolver agora esse probleminha aqui, ó. O que ele fala? Um fabricante de camisetas produziu em seu quarto dia 54 camisas. E no sexto dia produziu 486 camisetas. Considerando que o valor cresce conforme o APG, qual foi a produção do primeiro dia? Então, quer saber quantas camisetas foi produzida nesse primeiro dia? A gente tem que considerar o seguinte, pessoal, que o nosso quarto dia é o nosso A4. E o nosso sexto dia é o nosso A6. Com base nisso, a gente vai pegar os valores agora. Então, o nosso A4 vai ser 54 e o A6, 486, certo? Eu posso já descobrir direto qual vai ser meu A1? Não, porque a gente falta uma informação para a gente colocar na fórmula. Ó, a gente tem, utilizando essa fórmula aqui, o A6. Por que o A6 está na frente? Vamos arrumar isso. Por que o A6 vai na frente? Sempre o maior número na frente, certo? É igual ao nosso A4 vezes Q elevado ao quadrado. Ou por que ele fica ao quadrado? 6 menos 4, 2, certo? Por que a gente não consegue descobrir qual foi a produção do primeiro dia? Porque a gente não tem a nossa razão ainda. A gente precisa primeiro descobrir a nossa razão. Fazendo a substituição dos valores, a gente vai ter 486 igual a 54 vezes razão ao quadrado. O nosso 54 está multiplicando. Se ele está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Por que dividindo? Porque ele muda a operação, certo? Então vai ficar 486 dividido por 54 igual a razão ao quadrado. Então nossa razão ao quadrado vai ser igual a 9. Por que 9? 486 dividido por 54 igual a 9. E como que eu resolvo esse quadrado? Ele vai passar para o outro lado em forma de raiz. Ele vai passar para o outro lado em forma de raiz. Então vai ficar raiz de 9. Ou seja, a nossa razão vai ser 3. Porque raiz de 9 é 3, certo? Descobrimos nossa razão. Agora sim a gente pode partir para descobrir o nosso A1. De que forma? Vamos pegar o nosso A4. Nosso A4 vai ser igual ao nosso A1 vezes Q elevado ao cubo. Por que elevado ao cubo? E isso, pessoal, estou aprendendo. 4 menos 1 é 3. Legal, estou gostando. Substituindo os valores, eu tenho meu A4, que é 54. O A1 agora vai passar a ser a nossa incógnita. E o Q, que é a nossa razão, a gente já descobriu, que é 3. Então vai ficar 3 ao cubo. Resolvendo esse 3 ao cubo, ele fica 27. Por que 27? Não entendi, professor. Seguinte, 3 vezes 3 é 9, certo? 9 vezes 3 é 27. Então, está aqui o 27. 27, mesmo exemplo que aqui, ó, do 54. Está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Então vai ficar 54 dividido por 27, igual ao nosso A1. Ou seja, nosso A1 vai ser igual a 2. Porque 54 dividido por 27 dá 2, certo? Vamos mais um exemplinho. Continuando então, galera.
Agora a gente vai falar sobre termo geral, certo? O que é o termo geral? Serve para a gente descobrir quantos termos, desculpa, a gente tem numa PG. Então aqui a gente tem uma PG começada, tem o nosso A1, tem o A2 e tem o nosso AN. Porém, não tem os demais elementos, os demais termos. A gente precisa descobrir quantos termos tem. Existem duas maneiras de se fazer. Aí depois eu vou explicar as duas formas e depois você decide qual é a mais fácil para vocês, beleza? Então vamos lá, é o seguinte. A primeira é a gente utilizar o nosso termo geral, que é o seguinte. AN é igual a 1 vezes Q na N menos 1. Eu já vou explicar com a forma como é que funciona. E a segunda é a gente resolver termo por termo. O problema de você usar o termo geral aqui é que no final você vai cair numa equação exponencial, o que para muitos pode ser uma dificuldade. Para você pode ser que seja bem fácil, mas alguns podem ter dificuldade. Aí lá no finalzinho você decide qual é a forma melhor de se resolver, ok? Eu vou começar então resolvendo da forma para resolver de 1 a 1 que fica mais fácil. Para explicar. Primeira coisa que a gente precisa saber é descobrir a nossa razão. Então, como a gente tem dois termos, a gente vai pegar o nosso Q, ou pegar o segundo termo, que é 4, e dividir pelo primeiro, que é 2. 4 dividido por 2 é 2. Então, descobrimos o nosso primeiro componente da nossa PG, que é a razão. Se eu sei que a razão é 2, se eu pegar meu... Vocês concordam comigo que se eu pegar meu A1 e multiplicar por 2, dá 4, certo? Então o terceiro termo quer dizer que vai ser 4 vezes a razão também. Então 4 vezes 2 vai ser 8. 8 vezes 2 vai ser 16. 16 vezes 2 vai ser 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. Opa, chegamos no 128. Então, já chegamos ao final da nossa PG. E já temos todos os nossos termos aqui, certo? Agora, é a gente contar os termos para saber quantos tem. Vamos ver quanto tem? Vou colocar uma vírgula aqui primeiro. Vejamos. Temos nosso A1, o A2, A3, A4, A5, A6... A7. Então a gente tem 7 termos. Então a gente tem 7. Nosso AN é igual a 7. Certo? Agora, para ver se bate com o nosso valor aqui, a gente vai também resolver dessa forma. Do termo geral, aliás. Como que a gente faz? A gente substitui o nosso AN pelo valor que ele é no final. Quem que é o nosso AN? 128. Então a gente vai pegar o 128 igual o nosso A1. Quem que é o A1? 2. 2 vezes a nossa razão. Quem que é a nossa razão? Mais um 2. Vezes sobre N menos 1. Sobre N menos 1. Continuando aqui agora. A gente passa esse 2 aqui, como ele está multiplicando. Antes disso, vamos fazer o seguinte. Isso aqui entre parênteses. Esse 2, como está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo, certo? Ou por que ele passa dividindo? Porque ele vai mudar a operação. Então vai ficar 128 dividido por 2 igual a 2 na N menos 1. Resolvendo isso aqui dá 128 dividido por 2, 64, certo? Então 64 vai ser igual a 2 na N menos 1. O próximo passo é a gente fatorar esse valor aqui, ó, o 64, para manter uma base 2. Vamos relembrar um pouquinho o material, o conteúdo que a gente aprendeu lá na quinta, sexta série. Ou hoje em dia, sexto e sétimo ano, né? Então a gente vai pegar o nosso 64 e começar a dividir ele pelo menor número possível, que é o 2. Então 64 dividido por 2, 32. 32 dividido por 2... 16. 16 dividido por 2 dá 8. 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Ou seja, terminamos essa primeira parte. Agora a gente viu que se manteve sempre o 2 aqui. Então a nossa base vai ser o 2. E nós precisamos contar quantos elementos a gente tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que a gente faz com os 6? Coloca
em cima, no 2 aqui, na base. Ele vai ser o nosso expoente. Se alguém quiser tirar dúvida em casa, vai multiplicando o 2 6 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Tem que fechar o 64, certo? Esse valor aqui, agora que a gente descobriu, a gente substitui ele aqui. Então vai ficar 2 elevado na sexta igual a 2 na n menos 1. Valores iguais aqui a gente pode cancelar. Ficou somente nossos expoentes. Então temos 6 igual a n menos 1. Esse menos 1 aqui, ele está subtraindo. Ou seja, ele vai passar para o outro lado adicionando. Então vai ficar 6 mais 1 igual a n. Então o nosso n vai ser 6 mais 1, que é igual a 7. Percebam ó, que fechou o nosso valor. O nosso AN aqui foi 7 e o nosso AN aqui foi 7. Sempre tem que fechar. As duas formas sempre tem que dar o mesmo resultado, certo? Pessoal, espero até esse momento ter ajudado vocês, ter tirado as dúvidas. Se ficou alguma dúvida, assista a aula novamente. E se permanecer mesmo assim as dúvidas, deixe mensagem aí que eu vou procurar responder vocês. Se gostaram da aula, peço para que se inscrevam no meu canal, compartilhem as nossas aulas também para que mais pessoas possam aprender a matemática, certo? E também curtam minha página no Face. O link da página no Face está logo abaixo. E assistam também a sequência das aulas, a segunda parte, ok? Muito obrigado e aquele abraço.